Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 1, verso 15, que diz o seguinte: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Você percebe que é o mesmo texto que nós lemos ontem. No entanto, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no dia de hoje. Aqui nós vemos que Jesus chama os seus discípulos para o reino de Deus. Seguir a Jesus não é tanto uma realidade que diz respeito à vida após a morte, mas implica principalmente na maneira como vivemos aqui e agora. É por isso que Jesus diz que todos os seus discípulos precisam se arrepender. Nós falamos disso ontem e nós vamos falar disso hoje também. De modo geral, o arrependimento é uma tristeza profunda de alguma coisa que fizemos, mas não gostaríamos de ter feito. Essa é a ideia que se pensa sobre arrependimento. Por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, não faria o que fiz. E isso, na verdade, é o que as pessoas que dizem que estão arrependidas, elas pensam. Entretanto, a palavra arrependimento usada por Jesus nesse verso é a junção de duas palavras gregas, ok? A palavra que Jesus usa aqui é a palavra metanoia, e a junção de duas palavras gregas, uma que quer dizer, uma que é meta, que significa além, ou que vai além, e nous, que significa tanto quanto mente, ou pensamento. A melhor tradução que eu já ouvi sobre metanoia foi expansão de consciência. Ou seja, nesse sentido, arrepender-se significa pensar diferente, adquirir uma nova compreensão da realidade, expandir a mente. O arrependimento, portanto, ele não é um pesar, uma tristeza, um lamento a respeito de algo feito no passado. Quando Jesus diz que você precisa se arrepender, quer dizer o seguinte: agora que o reino de Deus chegou e você está sujeito ao reinado de Deus, você precisa pensar diferente, precisa aprender a pensar de uma maneira completamente nova. Tem um escritor chamado Dallas Willard. Ele escreveu um livro que chama A Conspiração Divina. Ele compara a notícia da chegada do reino de Deus à notícia da chegada da energia elétrica a uma propriedade rural. No entanto, no tempo em que não havia essa luz elétrica, o fazendeiro ele enterrava os alimentos e os cobria com sal para que fossem preservados. Vivia à luz de lampião e cozinhava em fogo de lenha. A certo dia, ele recebe uma visita de alguém que lhe anuncia o seguinte: amigo, a luz elétrica chegou. Está acessível logo ali na estrada principal da fazenda. A nova realidade, então, desse fazendeiro não é apenas aprender a pensar de maneira completamente diferente, mas também, e sobretudo, viver de maneira inteiramente nova. Olhando para essa história, é isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus chegou, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito, como se o rei não estivesse presente, o reinado de Deus não estivesse sendo oferecido e estabelecido. Por isso que para viver no reino de Deus é imprescindível passar pela metanoia, ter a consciência expandida, a compreensão da realidade absolutamente modificada, o que resulta necessariamente em um viver coerente com todo o universo de possibilidades que existe, onde Deus está realizando a sua vontade. Você percebe que essa é a verdadeira metanoia, esse é o verdadeiro arrependimento, mudar a forma de pensar, expandir a forma de pensar. E não viver uma vida triste,
pensando, poxa, não queria ter feito aquilo, estou arrependido. Não, pelo contrário. A gente precisa entender que as coisas que nós fazemos, nós decidimos não fazer mais, ótimo. Se fizemos errado, aprendemos a lição. Se fizemos certo, continuamos fazendo. Mas o arrependimento, a visão da Bíblia é: expanda sua mente, aprenda agora que o reino de Deus chegou. Aprenda a viver em submissão ao reinado, à soberania desse Deus, desse rei. Jesus chega para falar sobre isso. Jesus aparece para dar essa nova roupagem para essas pessoas que estavam sofrendo. O reino de Deus chegou. Arrependam-se. Aprendam uma nova maneira de viver. Fica a reflexão e que Deus nos abençoe.